Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Fazenda Riacho Fundo para mostrar um pouco de como é a vida em um sítio no interior da Bahia. A ideia deste vídeo é simples. Através dessas imagens aéreas, mostrar a paisagem, a comunidade rural e também um pouco da realidade de quem vive e trabalha nessa região. E uma das coisas que mais chama a atenção é justamente a mudança da paisagem ao longo do ano. Olha a diferença entre a época das chuvas e o período da seca. Essas imagens que mostram a vegetação mais verde foram feitas durante o período das águas, por volta de dezembro e janeiro. Nessa época, a paisagem muda completamente. O mato cresce, o pasto fica verde, aparecem novos brotos e a quantidade de alimento disponível para os animais aumenta bastante. Já essas imagens mais secas foram feitas agora, em agosto de 2026. Apesar de este ano ter sido considerado um ano bom de chuva, principalmente no final do período das águas, entre março e abril, a paisagem já começa a mostrar claramente os efeitos do período seco. E para quem conhece a realidade dessa região, sabe que poderia estar ainda pior. Normalmente, entre agosto e setembro, que já é uma fase bastante seca, a situação fica mais difícil. A vegetação perde a força, o capim seca, muitas plantas perdem as folhas e o alimento disponível para os animais começa a ficar cada vez mais escasso. Então, quando a gente compara as imagens de dezembro e janeiro com as imagens de agosto e setembro, parece até que estamos olhando para lugares diferentes. Mas é a mesma região, é a mesma terra. O que muda é principalmente a quantidade de chuva que caiu durante o ano. E aqui nessas imagens também podemos observar uma comunidade rural típica do Nordeste. São várias famílias que vivem em pequenos sítios espalhados pela região. Você consegue observar as casas, os terrenos e também algo muito comum nessas comunidades: as caixas d'água. Essas caixas funcionam como uma importante reserva de água para o período mais seco. Em uma região onde a chuva é bastante irregular, armazenar água é fundamental para garantir o abastecimento das famílias e também ajudar na criação dos animais. A infraestrutura da região também é bastante simples. As estradas são, em sua maioria, estradas de chão. Não são pavimentadas e, durante o período chuvoso, podem apresentar bastante dificuldade para quem precisa circular por aqui. Por outro lado, durante a seca, a poeira toma conta e o cenário muda completamente. E, olhando de cima, dá para perceber uma característica muito marcante da região: a quantidade de áreas de vegetação e de terrenos pouco aproveitados para a agricultura. Grande parte desse terreno é formada por mato, áreas de vegetação nativa e regiões mais acidentadas, com muitos morros. A produção também não é simples. Em alguns locais, o solo é menos produtivo e possui limitações relacionadas à disponibilidade de água e às próprias características do terreno. Além disso, existe a questão da seca, que acaba sendo um dos grandes desafios para quem vive da terra. Mesmo assim, quem mora aqui conhece muito bem a região e procura aproveitar cada espaço possível. O pessoal planta onde consegue, cria seus animais e tenta tirar da terra o máximo que ela pode oferecer. É uma relação muito direta com a natureza. Quando chove, é preciso aproveitar. Quando chega a seca, é preciso se preparar. E essa preparação faz toda a diferença para conseguir atravessar os meses mais difíceis. Ao fundo, a gente também consegue observar essa grande formação de serras que marca bastante a paisagem da região. Ela é conhecida por algumas pessoas como Serra do Espinhaço e, em outros lugares, também é chamada de Serra Geral. Eu não vou afirmar exatamente qual é a denominação correta para esse trecho específico, porque existem diferentes referências para essa região. Mas uma coisa é certa: essas serras fazem parte de uma paisagem muito bonita do sudoeste da Bahia. E é justamente nessa região que existem vários parques eólicos. Alguns desses parques foram construídos no alto das serras, aproveitando a força dos ventos, que são característicos dessas áreas. Nessas imagens que estamos mostrando, talvez não seja possível visualizar as torres dos parques eólicos, mas quem olhar a região pelo Google Maps ou por imagens de satélite vai conseguir encontrar vários desses empreendimentos. Eles estão espalhados por municípios do sudoeste baiano, como Caetité, Guanambi, Pindaí, parte de Licínio de Almeida, Urandi e Jacaraci. São municípios que fazem parte dessa região e que nos últimos anos passaram a ter uma presença bastante marcante dos parques de geração de energia eólica. Então, quando você olha essa paisagem aparentemente simples, com sítios, estradas de terra,
morros e vegetação seca, existe também uma outra realidade acontecendo ali no alto das serras: a geração de energia através dos ventos. É uma região que reúne diferentes formas de utilização da terra e diferentes realidades. De um lado, famílias vivendo em pequenos sítios, criando animais e plantando aquilo que conseguem. De outro, grandes estruturas de geração de energia instaladas nas serras. E tudo isso faz parte da mesma paisagem. Mas voltando para a realidade dos sítios, existe um desafio que aparece todos os anos: a alimentação dos animais durante o período seco. Como vocês podem observar nas imagens, nessa época o alimento natural fica bem mais escasso. O capim seca, o mato perde as folhas, e aquilo que durante o período das chuvas parecia abundante começa a desaparecer aos poucos. Para quem cria gado, cavalos, cabras ou outros animais, esse período exige planejamento. Não dá para simplesmente esperar a chuva chegar novamente. É preciso ter alimento armazenado ou buscar alternativas para manter os animais bem alimentados. Quem possui um plantio de palma, por exemplo, consegue utilizar essa planta como uma importante fonte de alimentação durante a seca. Também existe o cultivo de cana, capim-napier e outras variedades de forragem que podem ser utilizadas para alimentar os animais. O milho também é uma alternativa bastante utilizada. E existem ainda os subprodutos do algodão, como o caroço de algodão e aquilo que muitas pessoas na região chamam de torta de algodão. Tudo isso pode ajudar na alimentação do gado durante o período em que o pasto natural já não consegue oferecer quantidade suficiente de alimento. É justamente essa combinação entre planejamento, conhecimento da região e manejo dos animais que permite ao produtor atravessar os meses mais difíceis. E como vocês podem ver nas imagens, olha que animal bonito! Mesmo com o solo já bastante seco e com pouco alimento disponível naturalmente no pasto, o proprietário ajuda fornecendo ração e outros alimentos. E o resultado aparece. Mesmo estando em uma época mais difícil do ano, os animais ainda estão bem cuidados. Os cavalos estão bonitos, o gado também apresenta boas condições, e para essa época do ano, podemos dizer que estão muito bem. Isso mostra também o trabalho de quem vive aqui. Por trás de uma imagem bonita de um animal bem cuidado, existe todo um esforço. Existe alimentação, manejo, água, preocupação e planejamento. Durante a época das chuvas, existe a preocupação em aproveitar o período de abundância. Durante a seca, existe a preocupação em manter aquilo que foi conquistado. E assim a vida segue no interior. É uma rotina que talvez pareça simples para quem olha de fora, mas que exige muito trabalho e conhecimento. Quem vive no campo precisa entender o clima, conhecer a terra, saber o momento certo de plantar e também se preparar para os meses em que a chuva não vem. E talvez seja justamente isso que essas imagens aéreas consigam mostrar tão bem. Quando estamos no chão, vemos apenas uma casa, uma estrada, um pedaço de pasto ou uma pequena plantação. Mas quando olhamos tudo de cima, conseguimos perceber o tamanho dessa comunidade, a quantidade de propriedades espalhadas, as estradas que conectam esses lugares e a dimensão da paisagem. Conseguimos perceber também como essas famílias estão inseridas dentro de um ambiente muito maior, uma região de serras, morros, vegetação, pequenas propriedades e comunidades rurais. E, ao mesmo tempo, uma região que também vem passando por transformações com a chegada dos parques eólicos e outras atividades econômicas. Tudo isso faz parte do interior da Bahia. E é justamente esse o objetivo deste vídeo: mostrar um pouco dessa realidade. Mostrar como é um sítio no interior da Bahia. Mostrar a diferença entre a época das águas e a época da seca. Mostrar as comunidades, as casas, as estradas de terra, os animais e a paisagem. Porque essa realidade que estamos mostrando aqui não é exclusiva da Fazenda Riacho Fundo. Existem muitos outros sítios espalhados pelo Nordeste vivendo situações muito parecidas. Cada lugar tem suas particularidades, mas os desafios são semelhantes. A chuva é esperada, a água precisa ser armazenada, o alimento precisa ser planejado e a terra precisa ser aproveitada da melhor maneira possível. Quando a chuva chega, tudo muda. A vegetação começa a brotar novamente, o pasto fica verde e os animais encontram mais alimento naturalmente. A paisagem ganha outra vida, e quem vive na região sabe valorizar muito esse período. Porque depois de meses de seca, ver o verde voltando para a paisagem é algo especial. É a natureza mostrando novamente sua força. E assim o ciclo continua. Chuva, crescimento, produção, seca e novamente a espera pelas próximas águas. Essa é uma realidade presente em muitas partes do Nordeste brasileiro.
Uma realidade de desafios, mas também de muita adaptação, trabalho e resistência. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa região através dessas imagens aéreas. Aqui mostramos um pouco da Fazenda Riacho Fundo, das comunidades rurais, dos animais, das estradas e principalmente da diferença que existe entre o período das chuvas e o período mais seco. Mesmo em uma época difícil, como podemos observar, os moradores continuam trabalhando, cuidando dos animais e aproveitando aquilo que a terra consegue oferecer. É uma vida simples, mas que exige muito esforço e dedicação. Então ficam aqui essas imagens da nossa região, para vocês conhecerem um pouco mais de como é o interior da Bahia e também uma pequena parte da realidade de tantas outras comunidades espalhadas pelo Nordeste. Um grande abraço a todos vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e deixem seu comentário. Até o próximo vídeo.